É um tema muito antigo, né, que já vem desde a época do relator Mussarem e toda a discussão depois em torno da PEC 45, da PEC 110. Veja bem, Flávia, eu tive a oportunidade, inclusive, pela ABAT, de fazer apresentações tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, em audiências públicas, sobre aspectos relevantes da reforma tributária. Ah, Ontem mesmo, conversando com um colega muito ligado ao governo, há uma expectativa muito grande de que nesse primeiro semestre seja feita a aprovação do IBS. Para aqueles que estão nos acompanhando, nós temos aí, em termos de reforma tributária, três propostas de emendas constitucionais: a PEC 110, a PEC 45 e a PEC 46. A PEC 110, ela traz um pouco mais o conceito de IVA, né, modelo europeu, um IVA dual, no âmbito federal, no âmbito estadual, e tem essa característica de também unir, né, IPI, ICMS, abaixo de um manto só, que seria o IVA, modelo europeu, com cobrança no destino, descomplicando, né, um pouco essa tributação do ICMS com cobrança de origem e destino, que é híbrida, diminuindo e depois, num período de transição, acabando com as subvenções, incentivos fiscais e isenções. Pois bem, do outro lado nós temos a PEC 45, né, que é aí o grande mentor Bernardo Api, que vem fazendo um trabalho para trazer sobre a rubrica do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, todos os tributos sobre o consumo. E aí deixaria de existir PIS, COFINS, IPI, ICMS, e todos passariam a ser tributados pelo IBS. E tem a PEC 46, que traz um pouco da visão do Simplifica Já, que é um pouco mais direcionada, segundo aqueles, principalmente alguns acadêmicos, que entendem que o nosso sistema tributário não precisa de um cavalo de pau e uma mudança tão grande, que basta que haja uma racionalização e uma simplificação. Portanto, mantém-se o ICMS com a tecnologia jurídica dele, já conhecida do Supremo Tribunal Federal, interpretado em inúmeros acórdãos, um tributo que já tem uma linguagem jurídica conhecida nos tribunais, né, e mais fácil para os operadores do direito, embora com uma legislação complexa que deveria ser simplificada. Então, ICMS com tributação no destino, segundo a PEC 46, com uma alíquota uniforme, e a PEC 46 traz um aspecto importante, defendido e criado e encampado, um projeto que a ABAT criou com um grupo de advogados associados, assim como a LBZ, outros associados que nós temos, que nos dão a honra de ter participado desse projeto da tributação da folha de salários. Porque eu tenho defendido, viu, Flávia, Aline e Elcio, e aos amigos e amigas que nos acompanham aqui, eu tenho defendido a importância de que qualquer reforma tributária ela tem que passar pela visão da tributação sobre o consumo, sobre a renda e sobre a mão de obra, sobre a folha de salários. Não é possível que a gente trate de uma tributação sobre o consumo e sobre a renda, numa reforma tributária, ainda que se faça por etapas, mas deixe de fora a tributação da folha. Isso tem me incomodado muito. E acho que isso talvez seja, respondendo à tua pergunta, o grande empecilho. O que eu vejo hoje? Eu vejo o governo estimulado, dizendo que vai aprovar a reforma no primeiro semestre, mas com quem eu tenho conversado, o período que tenho ficado em Brasília, com as lideranças que converso, a sensação que eu tenho, e é uma opinião minha, tá? Eu não ouvi isso de ninguém, mas a sensação que eu tenho é que esse projeto na tributação sobre o consumo, o IBS como está, não seria sequer aprovado, e acho que não será sequer aprovado no segundo semestre, por dois aspectos. O velho problema da autonomia dos municípios, ou seja, se eu coloco embaixo do mesmo manto IBS, o ICMS estadual, o IPI federal, e coloco o ISS municipal e crio a ida desses recursos todos para um comitê gestor que depois vai repassar esses recursos aos municípios novamente, eu estou, de uma forma pragmática, politicamente falando, não é nem do ponto de vista jurídico, retirando o poder. Eu não estou nem aqui falando de pacto federativo, eu estou falando de destinação da receita e de direito financeiro. Isso vai gerar, a partir desse momento, uma diminuição de poder para os municípios. Então, acho difícil, né, e tenho conversado com a Central, né, a Associação dos Prefeitos, acho difícil que isso politicamente tenha um arranjo.
E se tiver, não acho que haja tempo para que seja mais esse ano, ou pelo menos, se acontecer, acho que no final do segundo semestre.